Graça e paz do nosso Senhor Jesus, aos nossos queridos amigos, irmãos. Deus abençoe a sua vida ricamente, mas em nossa Igreja Assembleia de Deus de Gramado, nós estamos fazendo uma série aqui no setor, subsede Várzea Grande, sobre armadilhas do coração. E a palavra de Deus diz que para nós termos cuidados com o nosso coração. E o nosso intuito é que nós venhamos a blindar o nosso coração de armadilhas de Satanás e de iscas que Satanás lança para atrapalhar a nossa vida quando nós não perdoamos. E diz a palavra de Deus em Jeremias capítulo 17, verso 9, para nós nos alertarmos em relação ao nosso coração, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Jeremias 17, 9. E nessa série nós queremos ter a proteção pela palavra de Deus, pelo amor de Deus e pelo sacrifício de Cristo Jesus por cada um de nós, que nos salvou do pecado, e Ele também nos salva e nos abençoa para que possamos ter um coração puro na sua presença. Ou seja, protegemos o nosso coração de iscas que são lançadas de Satanás para a nossa vida, a vida do cristão, a vida daquele que Deus tem vitórias para cada um de nós. Em Mateus capítulo 6, verso 12, onde é o Sermão da Montanha, no capítulo 6, 7 e 8, e também o Sermão do Monte, os discípulos pedem a Jesus que ensine eles a orar. E dentro da oração, conhecida como oração do Pai Nosso, no versículo 12, está assim, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, o perdão está dentro da oração que Jesus nos ensinou a fazer. A Bíblia fala muito sobre perdão, muito. E um pouco antes dessa passagem da oração do Pai Nosso, Pedro perguntou a Jesus: Jesus, até quantas vezes devo perdoar? Até 7? E Jesus responde para Pedro: não, até 70 vezes 7. Dando um número ali que não é para nós entendermos literalmente, até 490, e a partir de 490 não perdoarmos mais, não é isso, mas para nós entendermos que nós devemos perdoar sempre. E a Bíblia nos conta a história de um homem que foi perdoado e não perdoou o seu próximo. Esse texto está em Mateus capítulo 18, verso 23 até o verso 35. E esse homem tinha uma dívida impagável com o rei. E esse rei chama os seus devedores um dia para a prestação de contas. E esse homem devia uma quantia comparada a 35, 34 mil quilos de ouro. Eu fui dar uma olhada no preço da grama do ouro, ela custa R$350 mais ou menos, no valor de hoje. Isso dá, irmãos, uma quantidade impagável, um valor impagável. E era o valor que esse homem devia ao rei. Só que esse homem implorou ao rei. E está no verso 24 do capítulo 18 de Mateus, até o verso 24 até o verso 27, que diz assim: e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. 10 mil talentos, queridos, é uma quantidade, é um valor impagável. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor deste servo ordenou que fossem vendidos ele, a sua mulher, os filhos e tudo que ele possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor.
E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou embora e, o principal da história, perdoou-lhe a dívida. Esta é aí a beleza da história de um homem que recebe um perdão de uma dívida impagável. Só que esse homem sai aliviado porque não devia mais nada àquele rei e que não iria perder nada do que ele tinha. E ele sai aliviado e ele encontra uma pessoa que lhe devia, a dívida dele com o rei era 10 mil talentos, que era um valor para a época muito alto. Agora a dívida que esse homem devia para esse que o rei perdoou era de 100 denários, uma pessoa que ele encontra. Ou seja, era um valor mínimo que para o dinheiro da época era 20 semanas de trabalho. Então, poderia até um valor menor, poderia até ser pago. Mas o que esse homem que foi perdoado de uma dívida tão grande fez com aquele que devia para ele um valor tão pequeno? O que ele fez foi terrível. Veja bem, está no versículo 28 do capítulo 18 de Mateus. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Está lembrado como é que o homem pediu antes ao rei? Mais ou menos parecido, né? Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e lançou na prisão até que saldasse a dívida. O que aconteceu? Contaram, quem viu essa cena contou para o rei que tinha perdoado aquele homem de uma dívida tão grande. E o rei ficou indignado. E a partir do versículo 32, verso 35, nos conta o que o rei fez. E diz assim: então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não deve ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagassem toda a dívida. Assim também meu Pai, que está nos céus, fará com você, se do íntimo não perdoar cada um a seu irmão. Queridos amigos, irmãos, nós precisamos entender que o amor de Deus foi tão grande, perdoando os nossos pecados, os meus e os seus, através da cruz, através de Cristo, através do sacrifício de Cristo Jesus, por cada um de nós, por causa do pecado que nós herdamos dos nossos pais, primeiros, Adão e Eva, e nascemos com a natureza pecaminosa, pecamos também todos nós, mas o perdão de Cristo, o perdão de Deus através de Cristo Jesus, nos lava e nos perdoa de todos os nossos pecados, toda a nossa vida pecaminosa. E diz a palavra de Deus algo que nós muitas vezes não nos damos por conta, mas está condicionada à nossa salvação. E está dentro da oração do Pai Nosso, que nós lemos a primeira parte antes, mas agora tem a segunda parte, que Jesus diz assim, no capítulo 6 de Mateus, versos 14 e 15, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Mas, se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Queridos, o perdão de Cristo
está condicionado a nós perdoarmos as outras pessoas. E a ofensa é algo muito prejudicial que vem para a nossa vida. E que nós não venhamos a deixar nenhuma ofensa dentro do nosso coração contra ninguém. Ou seja, venhamos a limpar o nosso coração com o poder da palavra, o poder do Espírito Santo, para que nós, o que Deus fez para nós, o perdão que Deus proporcionou para nós, oferecendo seu próprio Filho, o que Ele tinha de melhor, nós temos uma dívida impagável com Deus através de Cristo. Mas isso se chama graça, que é o favor não merecido de Deus para as nossas vidas. Então isso nos deixa livre, feliz, alegre, contente. Podemos ter uma vida e vida com abundância, como diz a palavra de Deus, que Jesus disse: eu vim para trazer vida e vida com abundância. Agora, quando alguém nos faz alguma coisa, que nós guardamos aquilo no nosso coração, mediante um perdão tão grande de Deus, e nós não liberamos muitas vezes um perdão tão pequeno de algo, de alguma coisa, de alguma mágoa, de alguma ofensa, de alguma traição, de alguma coisa que nos acontece. Isso, irmãos, bloqueia em nossa vida, a nossa vida dentro do perdão completo de Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, com base nisso, nós estaremos trazendo aí ao seu coração mensagens de perdão, mensagens para você tirar a ofensa do seu coração e ter uma vida livre e abençoada com o perdão de Deus através de Cristo Jesus para a sua vida. Estaremos falando em nossa igreja e também estaremos falando em vídeos sobre o perdão e sobre o amor de Deus em várias áreas. Por exemplo, o cônjuge, quando erra com a esposa ou com o esposo, áreas familiares, filhos, parentes, enfim, coisas, situações que aconteceram, familiares, também situações com irmãos da igreja, muitas vezes, mágoas que se instalam através da ofensa em irmãos da igreja, líderes, pastores, muitas vezes até obreiros, que por algum motivo, talvez um erro, alguma coisa que não foram entendidos, trouxeram mágoas para o coração de pessoas, ou pessoas, irmãos, que trouxeram e prejudicaram líderes, pastores, obreiros, que também têm coração, que também têm alma, que também têm sentimentos, mas que nenhuma isca de Satanás venha nos fazer cair na ofensa e no pecado, que é a falta de perdão. Amém, queridos? Então nós estaremos trabalhando com isso nos próximos dias, com palavras que trarão para o nosso coração edificação, salvação e também perdão de Cristo. Eu quero convidar você a nós estarmos orando nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado. Tu és grande, Tu és maravilhoso. Eu te agradeço pelo Teu perdão, Pai, tão grande sobre as nossas vidas. Aonde chegar essa mensagem, esse vídeo, eu peço que as pessoas reflitam sobre o poder do perdão, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor perdoou os nossos pecados e as nossas ofensas. Nós, Pai, matamos o Teu Filho com os nossos pecados. Diz a Tua palavra que agradou a Deus moê-lo pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, estava sobre Cristo Jesus. Mas Ele morreu pelos nossos pecados e foi crucificado, mas ressuscitou no terceiro dia, está vivo e intercede por nós. Mas precisamos estarmos com o coração limpo pelo perdão e pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.